Com a queda de nossos primeiros pais, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. Isso é, uma tendência natural para o mal, uma inclinação para o mal. Há um texto na Bíblia que mostra desse jeito. Efésios 2, 3. Todos nós andamos outrora, isso quer dizer antes da conversão, segundo as inclinações da nossa carne. Éramos filhos da ira. A inclinação, quando a gente pensa em inclinação, quando a gente pensa num plano inclinado, o que acontece com os objetos que estão sobre um plano inclinado? Eles escorregam naturalmente para baixo. É isso que a Bíblia diz quando nós temos inclinação para o mal. Naturalmente, nós praticamos o mal, vamos para a prática do mal. Herdar a natureza pecaminosa significa que a nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Enxergamos o mundo de uma perspectiva limitada, em vez da perspectiva onisciente de Deus. Talvez um conceito que tenha sido mais distorcido pela humanidade tenha sido o conceito do amor. A cultura popular promove uma compreensão de amor que se concentra em realizações, não em prover o bem dos outros. Por isso, temos dificuldade em compreender o assunto da maneira como Deus vê. Temos dificuldade de compreender o amor de Deus por nós. Tal entendimento é uma chave fundamental para compreendermos as profecias. Deus, na prova de Abraão, ou no sacrifício de Isaque, aparece pela primeira vez a palavra amor nas Escrituras Sagradas. Em Gênesis 22, dos versos 1 a 13, o Senhor demonstrou a Abraão o tipo de amor que ele tem por nós. Uma demonstração prática, uma demonstração concreta do amor. Vou ler com vocês aqui Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O filho a quem amas. Essa é a primeira citação de amor na Bíblia Sagrada. O amor de um pai por um filho. As primeiras menções nos evangelhos, as primeiras menções de amor nos evangelhos, são as seguintes. Mateus 3,17. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Marcos 1,11. Semelhante. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O livro de Lucas, no capítulo 3, verso 22, também tem um verso semelhante. Mas o livro de João, capítulo 3, 16, o versório da Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra o amor de Deus por nós. Mas veja a semelhança entre o texto de Gênesis 22, 2, o filho Isaque, o teu filho único a quem amas. E agora o texto de João 3,16. Deus ama ao mundo e deu então o quê? O seu filho unigênito, o único da espécie. O Senhor deu para que nós pudéssemos ser salvos. A primeira vez que João menciona amor é em João 3,16, é bastante reveladora. Ela parece estar ligada à história de Isaque. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que o fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho, caso o oferecesse em sacrifício, conforme está lá em Hebreus 11, 19. Essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. Ele nos amou a ponto de dar o seu filho unigênito, e então o ressuscitou. Assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor que sacrifica. Ora, o Senhor queria ensinar para Abraão o que era o amor de Deus. E a maneira de ensinar o que era o amor de Deus foi propor a Abraão, ordenar a Abraão que ele sacrificasse o seu filho. O seu filho, como diz a Bíblia, o seu filho a quem
amas. Dessa forma, irmãos, o amor é demonstrado. O amor é demonstrado através do sacrifício. O amor de Deus é demonstrado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor queria mostrar para Abraão qual a qualidade do seu amor, qual a quantidade do seu amor, como o seu amor é um amor altruísta, a ponto de entregar um filho. Nós podemos imaginar, irmãos, e o texto bíblico lá de Gênesis 22 mostra a caminhada de Abraão agora para sacrificar seu filho. Diz o verso 3: levantou-se Abrão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. E agora foi então Abraão com seu filho para o sacrifício. Pensem, quais eram os pensamentos de Abraão nessa caminhada de 3 dias, como diz a Bíblia. Vamos amanhã continuar o estudo sobre o sacrifício de Isaque, sobre o sacrifício proposto a Abraão, para que ele sacrificasse seu filho. Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa entender o amor de Deus, um amor tão grande, um amor que dá um filho para morrer por nós. Nós que temos filhos, temos netos. O que significaria dar um filho? O Senhor Deus fez isso para salvar a mim e a você. Por isso nós devemos ser eternamente gratos.